Muito bom dia, turma. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um encontro do CPC Potente, nosso curso temático de processo civil, oferecimento de potência jurídica acontecendo a toga. Hoje é nosso quarto encontro, metade do curso. Acabou a aula de hoje, já foi metade do curso, só tem mais quatro. Que saudade aí de vocês. E passa rápido, né? Incrível como o tempo passa rápido, enquanto a gente também evolui nos temas. E para de hoje, eu trouxe. A gente viu na aula passada a a teoria geral dos recursos, a parte geral da teoria recursal, dentro do processo civil, do Código de Processo Civil, e hoje nós vamos adentrar em recurso em espécie. Mais precisamente, nós vamos trabalhar os recursos ordinários, tá? Vocês lembram que na aula passada a gente trabalhou a classificação dos recursos por diversos fatores. E um deles era se o recurso era o que tutelava o recurso, o que o recurso poderia tutelar. Se o recurso tutelava um direito objetivo ou se tutelava um direito subjetivo, né? E qual foi a conclusão que a gente chegou? Que os recursos ordinários, eles tutelam direitos subjetivos e, portanto, eles reenvolvem ou analisam toda a questão de prova e a questão de direito, enquanto os recursos extraordinários, eles tutelam o quê? O direito objetivo, seja o direito constitucional, recurso extraordinário no âmbito do STF, seja o recurso especial, direito infraconstitucional no âmbito do STJ, tá? E aí tem os embargos de divergência que servem para unificar a jurisprudência. Essas três espécies recursais são as três que não serão no encontro de hoje. No nosso encontro hoje, nós vamos trabalhar os recursos ordinários, que são, basicamente, a apelação civil, nosso recurso por excelência, está seguindo também a ordem do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, os embargos de declaração, o agravo interno e o recurso ordinário. O recurso ordinário seria o recurso ordinário de distrito, né? Porque todos eles são recursos, todos esses cinco são recursos ordinários. Percebam, turma, como a própria disposição do Código de Processo Civil ela é muito inteligente. Os dois primeiros, apelação e agravo de instrumento, se tratam de recursos que são interpostos em face de decisões de juízo de primeiro grau. Em face de decisão de primeiro grau, de juízo de primeiro grau, são interpostos os dois primeiros recursos, apelação e agravo de instrumento. Então, esses são os dois recursos que são utilizados para essas decisões. É até meio que equivocado, sabe? Algumas pessoas ficam falando, na decisão monocrática do juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau atua de forma monocrática mesmo. Então, assim, decisão do juiz de primeiro a decisão de primeiro grau de jurisdição, né? Apelação e agravo de instrumento. Vamos entender quais são as hipóteses de cabimento, os dois, quando é que é cabível. Mas a gente já lembra de uma coisa, que se trata de recursos ordinários. O terceiro embargo de declaração é como se ele tivesse meio que, é como se fosse meio que intermediário. Ele está no meio é porque ele é cabível em qualquer um, tanto de decisões de juízo de primeiro grau, quanto decisões em tribunais. E o 4 e o 5 já se passa para recursos no âmbito de que. Turma falou que eu perdi minha conexão. Acho que eu vou cair minha imagem, mas eu volto. Um minuto. Voltei. Tá, ok, pronto. Então, e os outros dois recursos, em sequência, se iniciam a disciplina pelo Código, se inicia pelo Código de Processo Civil, a disciplina de apresentação daqueles recursos que já ocorrem em âmbito colegiado, né? Nós temos aí um exemplo, por exemplo, o agravo interno, depois o recurso ordinário. Vamos trabalhar todos esses cinco recursos no encontro de hoje. Todo mundo preparado? Alguma dúvida até aqui? Deu para entender até essa ordem lógica que o Código de Processo Civil apresenta, né? Primeiro, os recursos contra as decisões monocráticas, embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. A gente vai ver, será realmente se é contra qualquer decisão judicial? E depois, os recursos que são interpostos em face
que são interpostos em face de decisões já no âmbito dos tribunais, tá? Ou em segundo grau de jurisdição. Tá, vamos lá então. Vamos começar. A gente começa com um recurso de apelação, que é o recurso magno por excelência. Como já dito, o tema da aula de hoje não é recurso ordinário, então se trata de um recurso ordinário, ou seja, um recurso que tutela direito subjetivo. Lembra? Falou em recurso ordinário, está tutelando direito subjetivo. Está tutelando direito subjetivo necessariamente tem análise de prova, tem análise de fato, não é só análise de direito, tá? De direito tem que ter sempre. Já pensou? Se existisse um recurso que não analisasse direito, não tem como. O direito, a aplicação do direito sempre tem que ser analisada, né? Mas o recurso ordinário, além do direito, ele envolve prova, envolve fato. Que toda vez que se fala no de processo civil, análise de fato, está se falando em suma da análise de prova, né? Porque o que importa para os autos, o que importa para o mundo jurídico, não é o fato em si, mas sim a prova a respeito daquele fato. Por quê? Tal como aquele fato está provado nos autos, é tal como ele importa que realmente aconteceu. O que está nos autos aqui de fato, vai determinar como vai se dar a decisão e a instrução do processo pelo magistrado. E é um recurso ordinário de fundamentação livre. Recurso ordinário de fundamentação livre. O que significa a fundamentação livre? Significa que ele não é vinculado. Pode-se alegar qualquer vício na decisão. Qualquer vício pode ser alegado. Porque ele tem fundamentação livre. Ou seja, a lei não previu taxativamente quais seriam as hipóteses de vícios que podem ser discutidas no âmbito da apelação. Não. É fundamentação livre. Que tem por finalidade a reforma e validação. A reforma se dá quando ocorre o quê? Erro em injudicando. E a invalidação? Erro em procedendo. Reforma pretende a modificação do conteúdo da decisão, da sentença. A invalidação foi um erro no procedimento. O juízo, ao conduzir o processo, conduziu mal, conduziu de forma equivocada, errou no procedimento. E a finalidade de reforma e validação de que a gente recai no objeto. Ou seja, o objeto da apelação é a sentença. É muito claro, no 1009 caput, o CPC está muito claro. Contra a sentença cabe apelação. Mas eu trouxe alguns artigos aqui para vocês que ajudam a gente a conceituar o que é sentença, entender o que é sentença. No artigo 203, parágrafo 1º, ele fala o seguinte: ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, porque nos procedimentos especiais não necessariamente a sentença vai por fim ao procedimento, mas olha isso que ele diz. Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. A gente percebe, então, pelo artigo 203, parágrafo 1º, que a sentença é o ato final. Sentença, vem do latim aquilo que sente, sabe? A sentença é aquilo que o magistrado sente. Depois de quê? Depois de toda a instrução processual. Então, sentença é o ato final. É um ato final que pode ser definitivo ou apenas terminativo. Vocês sabem essa diferença? E não importa, seja um ou outro, vai caber apelação. Veja só, sentença é o ato final, então é aquele ato que encerra realmente o procedimento comum. Aí no artigo 485, o juiz não resolverá o mérito. Nessas hipóteses do 485, nós temos sentenças terminativas. Sentença terminativa nada mais é do que aquela sentença que não analisa o mérito. Então, o aluno potente se deparou numa questão falando de sentença terminativa. Então, ele sabe, é uma sentença que não analisou o mérito. Na 485, nós temos todas as hipóteses de sentença terminativa. A hipótese do inciso 1 ela é muito importante. Vejam, indeferir a petição inicial. Aí já pode fazer remissão para o artigo 330, vai ser importante isso. Já a gente vai estudar um pouco mais sobre isso. Então, a sentença é o ato final e terminativo, se não resolver o mérito, 485 nessas hipóteses, ou definitivo,
487, que é quando o quê? Quando há resolução de mérito pelo magistrado, há decisão de mérito pelo juízo, tá? Então, são poucas hipóteses, né? É até mais interessante. É lógico, sabe? É um exercício de raciocínio lógico, realmente, você saber quando é que há ou não há resolução de mérito. Mas, assim, se você tiver realmente que tiver numa fase que tem que tentar decorar alguma coisa, decorar de resolução de mérito é mais fácil. Que aí você já sabe, por exclusão, o resto é sem resolução de mérito. Mas resolução de mérito, quando acolhe ou rejeita o pedido, né? Se está acolhendo, se está rejeitando, se está enfrentando, se está analisando o pedido, houve apreciação de mérito. Aqui sim tem aptidão para formar coisa julgada material. Lembra, sentenças terminativas não formam coisa julgada material. Sentença terminativa forma coisa julgada apenas formal. Aqui não. Vai ver coisa julgada formal e material. Por isso que o nome é sentença definitiva. Porque definitivamente põe fim à lide. Entendeu? Qual é o efeito da coisa julgada material? É tornar indiscutível em qualquer outro processo. A coisa julgada formal torna indiscutível dentro daquele processo, não é isso? E a coisa julgada material dentro de qualquer outro processo. Então, definitivamente, essa sentença que analisou o mérito, ela põe fim à lide. Então, quando acolhe ou rejeita o pedido, quando decide sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, e quando homologa procedência, transação, renúncia à pretensão. Então, essas três hipóteses, as hipóteses de resolução de mérito, sentenças definitivas, aptidão em formar coisa julgada material e formal. Seja sentença definitiva, seja sentença terminativa, é cabível apelação. Beleza. E no 1009 CAPT, que foi aquele último artigo que feito referência no último slide, ele fala o seguinte: da sentença cabe apelação. Qual é, turma, o princípio? O princípio recursal que aparentemente tá bem desenhado nesse artigo que a gente trabalhou na aula passada. Princípio da correspondência. Para cada pronunciamento jurisdicional, cabe a um correspondente recurso, né? Então, do pronunciamento judicial, sentença, qual recurso é cabível? Apelação, né? Só que, o que, vai ocorrer, gente? É possível que na sentença seja decidida alguma matéria que, se fosse decidida no curso do processo como decisão interlocutória, seria cabível agravo de instrumento, certo? Por exemplo, uma tutela provisória. Lembra que na aula de tutela provisória a gente conversou que a tutela provisória pode ser decidida a qualquer momento? A qualquer momento inclui o quê? Inclui a sentença, né? E a gente vai entender já já por que é interessante a concessão, ou quais são os efeitos da concessão de tutela provisória na sentença. Mas, na sentença, o juiz, o magistrado, deferiu uma tutela provisória. Aí você se questiona, nossa, ele deferiu uma tutela provisória. Tá, mas aí você olha para a sentença, eita, tutela provisória, eu sei que cabe agravo de instrumento. Então eu vou interpor um agravo de instrumento em apelação? Não. Lembra? Princípio da correspondência. Qual é o ato aqui? O ato é a sentença? Pois da sentença cabe apelação. Não há essa hipótese em que, diante de uma sentença, você vai interpor um agravo de instrumento. Diante de sentença, você vai interpor apelação. Tá? Isso em procedimento comum que a gente está falando. Lembra, essas regras valem para procedimento comum. Pelo procedimento disciplinado do Código de Processo Civil. E um próprio exemplo, o próprio 1013, parágrafo 5º de CPC, se vocês derem uma olhada nele, ele fala justamente que do cabimento do agravo de instrumento quando se decide tutela provisória na sentença. Nem precisava desse artigo, sabe? Nem precisava. Mas, por preocupação, fez constar lá, entendam isso, que contendo a sentença alguma decisão que seria impugnável por meio de agravo de instrumento, ela será por meio de apelação, tá? Sempre vai ser por apelação, porque o veículo é a apelação, e a apelação é esse recurso magno, no sentido amplo, né? E a gente vai entender por que, que ela é tão magna assim. Por que a apelação é tão relevante? Quando a gente for falar dos efeitos. Antes eu quero só... Lembra que eu falei lá naquela hipótese que não resolve o mérito? O primeiro artigo era a sentença que defere a petição inicial, é uma sentença terminativa que não resolve o mérito, né?
Eu quero mostrar para vocês que nessa hipótese, artigo 331, indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar. Claro, a petição inicial indeferida é indeferida por meio de quê? Sentença. Não é o ato final? É. Pode o decisão interlocutória indeferir a petição inicial? Não. Ainda que erroneamente o magistrado, né? Ou vamos botar como estagiário, né? Ainda que erroneamente o estagiário colocasse essa interlocutória, mas indeferisse a petição inicial, estava se tratando de quê? De sentença. E da sentença cabe o quê? Apelação. Tá. No 331, vocês podem pegar o Código de Processo Civil de vocês fazer essa anotação. Ó, em defesa da petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Ó, retratação você puxa, efeito regressivo. Retratação é efeito regressivo. Porque muita gente só consegue lembrar do efeito regressivo, da possibilidade de retratação, em se tratando de agravo interno. Só lembra disso em segundo grau. Mas não, a própria apelação, existem algumas hipóteses em que, interposta a apelação, é possível haver esse efeito regressivo. De fato, nós temos o quê? Qual é a regra geral? É imutabilidade da sentença. A sentença foi prolatada, o juízo expressou que sente respeito àquele processo, sentenciou, a sentença se torna imutável. Ele não pode mais modificar. Quem é que pode modificar isso? Essa sentença? Por meio recursal, não é verdade? Por meio da apelação, no caso da sentença, enfim. Mas existem algumas hipóteses, algumas situações em que nós temos a possibilidade de retratação. Essa possibilidade vai ocorrer nesse caso, a sentença que indefere a petição inicial, ou em qualquer outro caso em que o magistrado não resolva o mérito. Então, vejam só, 485, parágrafo 7. Interposta apelação em qualquer dos casos de que trata os incisos deste artigo, o juiz terá 5 dias para retratar-se. Então, assim, nosso amigo CESP coloca um enunciado para ser julgado da seguinte forma: o recurso de apelação interposto em face de decisões terminativas é dotado de efeito regressivo. Certo, né? O recurso de apelação interposto em face de sentença terminativa, qual é a sentença terminativa? Aquela que não resolve o mérito. É dotado de efeito regressivo. Sim, porque permite o quê? Permite o juízo de retratação pelo magistrado. Vejam no 331, quando há indeferimento da petição inicial, inclusive, que não se aperfeiçoou o contraditório. Olha só, o Gustavo está falando que na última proposição da fase da Defensoria Rio caiu essa peça, apelação abaixo de 331. Muita gente fez agravo. Tá vendo? É muito importante esse artigo, né? Muito, muito, muito importante. Porque é algo extremamente possível, é algo que simplesmente pode passar desapercebido, né? Mas não, se é ato final, se é sentença, e essa determinativa é apelação. E essa apelação tem que ser, e ela é dotada de que desse efeito regressivo. E vejam que no 331 nem há contraditório para esse efeito regressivo. Olha o parágrafo primeiro. Se não houver retratação, o juiz manda citar o réu para responder o recurso. É um caso de deferimento de petição inicial, do artigo 330. A parte, o autor endereçou com a ação, o juiz indeferiu a petição inicial, não houve contraditório ainda. Então, para se retratar também, não vai haver prejuízo. Ele pode se retratar sem aperfeiçoar o contraditório. E só depois disso, se retratando, é que ele manda para citar o réu, para o réu realmente fazer parte do processo. Se a sentença for reformada, é o parágrafo 2º, se a sentença for reformada, o prazo de contestação vai começar a ocorrer apenas quando os autos retornarem, não é com o julgamento, é com o retorno dos autos, tá? Então, no efeito regressivo, que nós estamos vendo que a apelação possui nessa possibilidade, nessa hipótese de indeferimento da petição inicial, ou em qualquer outra das hipóteses do 485, que não é a resolução do mérito, ela é dotada desse efeito regressivo. Tá vendo? A gente vai revisar várias coisas da aula passada nessa aula, mas assim, mais pontual e vendo realmente a aplicação concreta, que é até legal. Aí, turma, nós conversamos, eu estava falando no início da aula, já falei algumas vezes, que a apelação é recurso magno por excelência. Sabe por quê que ela é recurso magno por excelência? Porque, além de envolver toda a matéria fática
e toda matéria de direito, toda matéria probatória, toda matéria de direito que é possível ser reapreciada como recurso ordinário que é, como recurso de fundamentação livre que é, não tem um vício estabelecido que possa, somente aquele vício tipificado pelo legislador ser apreciado, ela ainda é dotada do duplo efeito. Pela lei, ela é dotada do duplo efeito. Isto é, ela tem tanto efeito devolutivo como efeito suspensivo. Artigo 1013 fala de efeito devolutivo, e efeito devolutivo, lembra, todo e qualquer recurso vai ter efeito devolutivo. Se vier uma questão falando que o recurso não tem efeito devolutivo, pode marcar errado, pode riscar assim, com muita fé. Eu rasgo meu diploma se houver um recurso que não tem efeito devolutivo. Sabe por quê? Porque a ideia do recurso é essa: é prolongar o direito de ação, então tem que devolver para o tribunal. O recurso tem que devolver aquela causa, aquela discussão para alguém, então tem que ter efeito devolutivo. Efeito devolutivo, sempre. Agora, o efeito suspensivo, vamos lembrar, em regra, os recursos não suspendem a eficácia da decisão. Né? Os planos, existência, validade, eficácia. Um pronunciamento jurisdicional, uma decisão judicial, ela existe até que se invalide, ela é válida, né? Mas ela é necessariamente eficaz? Depende se vai ter ou não efeito suspensivo recurso. Em regra, ela é eficaz também. Começa a produzir desde já seus efeitos. Essa é a regra geral que nós chamamos de CPC. Nós vimos essa regra geral na aula passada. Mas a apelação no 1012, CAPT, diz justamente o contrário. A apelação terá efeito suspensivo. Aí você pode anotar aí, de lápis do lado, ex-slash. Ou seja, por força da lei. O efeito suspensivo da apelação é por força da lei, decorre da própria lei. Então, o recurso de apelação ele é dotado por si só desse efeito de suspender a eficácia da sentença prolatada pelo magistrado. Todavia, o parágrafo 1º vai trazer algumas exceções ao efeito suspensivo. Ou seja, o que o magistrado, o que o legislador disse para a gente nesse artigo 1012? Ele disse, olha, em regra, as apelações, interposta a apelação, não se pode haver o cumprimento provisório. Está suspensa a eficácia dessa decisão, se for interposta por apelação. Todavia, veja aqui no parágrafo 1º, essas decisões aqui já começam a produzir efeitos imediatamente. Então, se quiser promover a execução provisória, pode, tá? Quais são essas hipóteses? Homologa divisão ou demarcação de terras, 1. 2. Condena a pagar alimentos, pela própria natureza, né? Os alimentos, a necessidade, urgência, enfim. 3. Extingue sem resolução do mérito ou julga improcedente os embargos executados. Nas aulas de execução e cumprimento de sentença, vamos dar uma analisada melhor nisso. 4. Julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. 5. Confirma, concede ou revoga tutela provisória. Pode circular esses 5 aí, tá? É muito importante. E 6. Decreta a interdição. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia entender qual a importância da concessão de eventual tutela provisória na sentença? Aqui, no 1012.5. Se é concedida uma tutela provisória na sentença, imediatamente essa tutela provisória, essa parte, começa a produzir efeitos. Ou seja, ela não é acobertada pelo efeito suspensivo ex lege da apelação. Mas não é só a que concede, é a que confirma. Se no curso do processo foi deferida uma tutela provisória e na sentença o magistrado julgou procedente confirmando, é assim, o que foi que o legislador disse? O legislador disse o seguinte, olha, o juízo, naquele juízo sumário, naquela análise sumária da tutela provisória, ele entendeu que era cabível, que havia os requisitos da probabilidade de direito e da urgência, e concedeu a tutela provisória, né? Sendo tutela provisória de urgência. E agora, depois de exaurir todo o conhecimento, ele está confirmando essa tutela. Então, de fato, é porque ela existe. Então, por isso ela pode começar a produzir efeitos imediatamente. Não vai ser acobertada pelo efeito suspensivo da lei da apelação. E a mesma coisa, ele disse, se o magistrado revoga. Porque ele entende, não, ó, naquele juízo sumário ele entendeu que era o caso, mas só que agora, depois de analisar todo o processo,
de aprofundar a instituição probatória? Não era o caso dessa tutela provisória, ele está revogando. Então, não faz sentido manter a execução, por isso que essa parte que revoga também tira. E a concessão? A concessão da tutela provisória em grau recursal, ou em sentença, é apenas uma decorrência, ou é mais forte, pelo próprio juízo em que ela está sendo concedida, nesse juízo final, e não só no juízo final, nesse juízo exauriente, e não só naquele juízo sumário. Beleza? Entendemos as exceções a efeito suspensivo ex lege, né? Ian, Mas olha só. Oi. posso fazer só uma perguntinha? Claro. Essas hipóteses em que a sentença produz efeito imediatamente, todas essas é a sentença toda que vai ficar, que não vai ter efeito suspensivo, ou só o capítulo, por exemplo, que trata da tutela provisória? O capítulo desses incisos aqui, Fernanda. Ah, tá. Então, o capítulo contém essas hipóteses aqui que começa a surtir efeito imediatamente. E é importante lembrar que o 1012 ele continua, que, viu o parágrafo 2º, é um efeito, assim, começa a produzir efeito imediatamente, mas exige, inclusive não, exige necessariamente o requerimento da parte interessada, tá? Veja só o parágrafo 2º, ele fala assim: nos casos do parágrafo 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. A gente vai estudar nas aulas de cumprimento de sentença que não existe essa iniciativa de ofício pelo magistrado. Tem que sempre quebrar-se a inércia da jurisdição, né? Então, assim, tanto é só aquele capítulo, quanto esse capítulo precisa ser realizado um pedido de cumprimento provisório. Sabe por quê? Aí, foi por isso que eu trabalhei as aulas de tutela provisória logo no começo do nosso curso, porque a gente acabou voltando muito a alguns institutos que a gente viu lá. Vocês lembram que o cumprimento de tutela provisória acontece por conta e risco daquele que é beneficiado pela decisão? Se for revertir a decisão, ele tem que arcar com todos os custos, ele vai ser responsabilizado objetivamente pelos danos eventualmente causados? Então, só de lembrar disso, a gente já consegue entender duas coisas. Uma delas é que se exige que haja essa atividade, essa ação, esse pedido ativo daquele que vai ser beneficiado, né? E a segunda coisa, não sei por que eu falei duas coisas, é só uma coisa mesmo. É isso. É que justamente por ele ser responsável objetivamente, precisa desse pedido dele. A segunda coisa seria decorrência lógica, né? É que não se inicia de ofício. Porque já pensou se nessas hipóteses aqui do parágrafo primeiro, porque algumas pessoas tendem a interpretar assim. Começa a produzir os efeitos imediatamente, então o magistrado de ofício já vai começar a cumprir. Não, ainda não. A questão não está falando isso. A letra da lei não está falando isso. Porque se falasse, e depois, se fosse modificada em grau recursal essa decisão, quem é que ia arcar com eventuais prejuízos? Seria o magistrado que começou de ofício? Não faz sentido, né? Então, por isso é que precisa desse pedido de cumprimento provisório. Parágrafo 2º, a gente vai estudar na aula de cumprimento de sentença, né, para todo o procedimento desse pedido de cumprimento, mas nesse parágrafo 2º você já pode colocar, sabe? Poderá promover o pedido de cumprimento provisório ao juízo da causa. Esse cumprimento provisório acontece no juízo de primeiro grau, tá? Não é no juízo, não é no tribunal, é ao juízo de primeiro grau. Beleza? A gente viu que certo. E então são hipóteses para primeiro que não tem efeito suspensivo, não é isso? É isso. Mas é possível obter efeito suspensivo? Sempre. Por quê? A obtenção de efeito suspensivo nada mais é do que a obtenção de tutela provisória em grau recursal. Aí, nesse caso, a gente vai tratar de quê? De um efeito suspensivo ao iúdice, ou seja, um efeito suspensivo por meio da ajuda do juiz, por meio de decisão judicial. Não é da lei, em sentido estrito, não é a lei que taxativamente prevê essas hipóteses, mas é uma decisão judicial que vai atribuir esse efeito suspensivo. Aí, o parágrafo 3º traz isso, a quem deve ser dirigido o requerimento de efeito suspensivo. Então, no parágrafo 3º, inciso 1,
fala que ele deve ser dirigido ao tribunal e no 2 já ao relator. Veja só, já relator se a apelação já tivesse distribuída. A apelação chegou no tribunal e já foi sorteado um relator para conduzir, para guiar aquele processamento, o processamento daquele recurso. Então, se eu tiver qualquer pedido incidente, eu vou formular quem? A parte formular quem? Ao relator, ao juízo da causa. Então, se já tiver distribuído, ao relator. No 1, vai ser ao tribunal. É só assim, não, foi interposta a apelação, veja só, foi interposta a apelação contra uma sentença que, vamos lá, que concede tutela provisória. Só que a gente vai estudar o procedimento da apelação, quando a apelação chega no juiz de primeiro grau, ela é interposta no primeiro grau, mas ela vai ser enviada para o tribunal. Nesse período, tem um tempo. Não só o tempo de envio, mas o tempo de efetuar o próprio contraditório aqui no primeiro grau. Porque o juízo chegou a apelação até ele, ele vai intimar a parte adversa para apresentar contra-razões, vai realizar o contraditório. Aí depois é que ele manda para o tribunal. Nesse período aqui, veja só o que é que está acontecendo. Veja que situação está acontecendo. Lembra da regra da imutabilidade da sentença? O juiz sentenciou, ele pode modificar a sentença? Não. De ofício, só se for para corrigir o material, mas não é o caso. Ele sentenciou e nessa sentença ele concedeu tutela provisória. Vamos supor que foi isso, tá? Beleza. A parte que foi prejudicada por essa tutela provisória concedida apresentou a apelação. Ele poderia agravar disso? Não, porque é conteúdo de sentença, está na sentença, então não cabe agravo de instrumento. Ele apelou. A apelação já está no tribunal? Não, a apelação ainda não está no tribunal. Tá, mas isso vai me causar um prejuízo se essa tutela provisória for cumprida. Vai causar um prejuízo enorme. E agora, o que ele faz? Fica de mão atada, não tem nada que ele possa fazer, por quê? Não cabe agravo de instrumento, a gente já viu. Ele já apresentou o recurso cabível, que é a apelação. Mas essa apelação ainda não chegou no tribunal, e daqui que chegue, só o prazo de contra-razões são 15 dias, úteis, né? No mínimo. Então, assim, fora os prazos de PJE, do sistema judicial que for, vai demorar muito. O artigo 1012, parágrafo 3º, inciso 1, fala dessa situação. Por meio de uma petição, ele requer ao tribunal, sabe? Ele dirige ao tribunal no período compreendido entre a deposição da apelação e a sua distribuição. Já foi interposta a apelação, já existe o recurso, mas esse recurso não subiu ainda. Então, ele peticiona diretamente no tribunal, pedindo essa tutela, essa tutela de urgência. Vai ser uma petição que ele tem que instruir, comprovando que a apelação já foi interposta, explicando o que foi a causa e pedindo o seu pedido de efeito suspensivo. Esse pedido, essa petição meio que avulsa, ela vai ser distribuída no tribunal. E ao ser distribuída no tribunal, vai ganhar um relator. Aí o que o parágrafo 4º fala é só que... a parte final do parágrafo 3º, inciso 1, fala o seguinte: ficando o relator designado para o seu exame, prevento para julgá-la, certo? Então, esse relator que foi sorteado para essa petição vai ficar prevento para julgar a apelação que já foi interposta, mas ainda não subiu. Deu para compreender? Ficou claro? Certo? Tá. Essa hipótese aqui do parágrafo 3º, inciso 1. Nas hipóteses do parágrafo 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa se o apelante demonstrar. É só dizendo quais são os requisitos, né? Mas a gente já sabe, porque a gente já sabe o que é uma tutela provisória. São os requisitos da tutela provisória, aqui no artigo 1012, parágrafo 4º. Tranquilo, turma? Compreendido? Beleza. Vamos lá. Na apelação, aí agora já durante o seu julgamento, é possível a aplicação pelo tribunal da teoria da causa madura. A teoria da causa madura, ela acontece da seguinte forma. Primeiro, tem que se tratar de uma situação em que haja erro em procedendo. O erro em procedendo é um erro onde? É um erro no procedimento. É um erro no procedimento. E esse erro no procedimento acarreta o quê? A invalidação da sentença. Se a sentença vai ser invalidada, tem que acontecer o quê, turma? Uma nova sentença. Ora,
foi uma sentença que foi proferida, que nasceu com erro no seu procedimento. Se isso ocorreu, tem que ser prolatada uma nova sentença. Mas lembra, nós temos qual a regra, um princípio básico da jurisdição? É o seu duplo grau. Então, se tem que haver uma nova sentença, pelo duplo grau de jurisdição, a sentença invalidada, ela deve o quê? Ser devolvida. Devolvida ao juízo de origem, para no juízo de origem ocorrer essa nova análise, essa nova apreciação jurisdicional. Essa seria a regra. Vamos lá. Erro judicando, que promove apenas a reforma do conteúdo da sentença, não se aplica a causa madura, porque o erro em judicando pretende justamente a reforma. A reforma é a análise do conteúdo material. O procedimento foi ok. Mas, havendo erro em procedendo, nós estamos falando de invalidação da sentença, de erro no procedimento. Então, uma nova, em respeito a quê? Ao devido processo legal. Em respeito ao devido processo legal, uma nova sentença tem que ser proferida. Por isso que, em regra, em obediência ao duplo grau de jurisdição, deveria se devolver essa apelação para o primeiro, essa sentença, esse processo para o primeiro grau julgar. É isso que acontece? Não, não é isso que acontece. A teoria da causa madura, turma, é justamente uma exceção ou uma mitigação do duplo grau de jurisdição e a mitigação ao próprio efeito devolutivo. Por quê? Por que a mitigação é efeito devolutivo? Isso é importante de ser compreendido também. O aluno potente tem que entender por que as coisas são como são. Quando a parte apela, alegando que houve erro no procedimento e pedindo a invalidação da sentença, ela está pedindo um novo julgamento? Não. Ela pede para ser invalidada, né? E a consequência natural é ser devolvida. Mas ser devolvida em primeiro grau para lá ser instruída. Então, o que foi devolvida ao tribunal? Ao tribunal foi devolvida essa questão procedimental. O tribunal analisa se o procedimento aqui foi correto. Aí o tribunal, pelo efeito devolutivo, o que é que foi devolvido realmente a ele? O procedimento. Então, ele deveria dizer, o procedimento foi errado. Magistrado de primeiro grau, julgue novamente a causa. Mas o que acontece na teoria da causa madura? O procedimento foi errado. E eu vou analisar o mérito. E eu mesmo vou decidir. Por que ele decide? Porque há condições de imediato julgamento. Vejam, artigo 1013, parágrafo 3º. Aqui, parágrafo 3º, pode escrever teoria da causa madura. TCM, não é Tribunal de Contas Municipal. É teoria da causa madura. A teoria da causa madura está aqui, no 1013, parágrafo 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve. Questão objetiva adora fazer isso, né? Troca o deve por pode. Não. Deve. É imperativo. Realização da celeridade processual, economia processual, primazia de julgamento de mérito. Deve decidir desde logo o mérito quando? Reformar a sentença fundada no 485, ou seja, reformar sentenças terminativas. 2, decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa do pedir. 3, constatar omissão no exame de um dos pedidos, hipótese que poderá julgá-lo. 4, decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Falta de fundamentação, turma, está bem disciplinado lá no 489, parágrafo 1º do CPC. Pode fazer essa remissão para lembrar depois que eu estiver estudando, tá? Professor Ian, mas o que são essas condições de imediato julgamento? Volta no slide. A condição de imediato julgamento é justamente o contraditório realizado. Então, a primeira parte dessa análise de condição de imediato julgamento é o contraditório. Ora, para haver essa possibilidade da aplicação anterior da causa madura, o contraditório tem que ter sido efetivado. A questão tem que ser amplamente discutida. A outra parte tem que ter tido a possibilidade de se manifestar sobre a causa. Justamente por quê? Para evitar decisões surpresa. A gente
a teoria da causa madura não permite uma decisão surpresa. Então, a primeira análise vai ser sempre essa, a análise do contraditório. A segunda está mais ou menos relacionada à primeira, mas a segunda é se tratar apenas de matéria de direito ou, se houver fato, a instrução já houver concluída. Olha que uma situação em que a parte requer uma, algum benefício por invalidez, vamos supor. Ela pede a realização da perícia, o magistrado de primeiro grau indefere a perícia e sentencia dizendo que ela não tem direito, porque não ficou provado, mas ele também indeferiu a perícia, né? Aí sobe o processo para segundo grau. Em segundo grau, o tribunal analisando o processo, houve erro em procedimento, houve erro em procedendo. Por quê? Porque essa perícia não foi deferida, essa perícia deveria acontecer. Então, o magistrado, o que ele faz? O que o tribunal quer que faz? Reforma, diz que a sentença é nula porque teve erro em procedendo, que a perícia deveria ter sido realizada. Ao fazer isso, já está em condição de imediato julgamento pelo tribunal? Pode aplicar a teoria da causa madura? Não, porque existe perícia, a instrução probatória não foi concluída. Não se trata só de questão de direito, se trata de questão de fato, e a instrução não foi concluída, né? Então, assim, uma coisa bem interessante, vocês viram que quando se reforma a sentença fundada no 485, as sentenças terminativas, em regra, elas permitem a teoria da causa madura. Mas lembra lá que a gente viu 485, qual é a primeira possibilidade? Indeferimento de petição inicial. Indeferimento de petição inicial, o contraditório já foi realizado? Não, o contraditório não foi realizado. Se a petição inicial foi indeferida bem no seu limiar, certo? Eu estou tratando da regra geral, que é o indeferimento liminar, o indeferimento inicial mesmo da sentença. Mas a questão sempre vai ser essa. Você sempre tem que analisar na questão, em se tratando de teoria da causa madura, se o contraditório foi ou não efetivado, e essa questão de matéria-prima de direito, mas se é matéria de direito, beleza. Não, envolve fatos. E a instrução, como é que está? Algo interessante, vocês podem anotar o número desse RESP, não trouxe ele porque senão não dá tempo da gente abordar tudo que é preciso abordar. Mas a possibilidade do julgamento parcial de mérito no âmbito recursal. Deixa eu explicar essa situação aqui para vocês. Julgamento parcial de mérito no âmbito recursal. Limpar tudo. Pronto. Deixa eu explicar aqui. O que é que nós temos aqui? A teoria da causa madura ocorre em grau recursal. A gente já entendeu isso. Certo. Ocorre quando está em condição de imediato julgamento. A gente já entendeu isso também. O que pode ocorrer? Pode ocorrer de em uma apelação, acontecer, por exemplo, essas duas hipóteses. Um pedido cumulado, dano moral, vou dar um exemplo, e dano material. Certo? Na sentença, foi reconhecido que havia dano moral, a sentença reconheceu isso, mas não reconheceu o dano material. Ele disse, não, essa situação de fato ensejou o dano moral. Mas só que o dano material era preciso a realização de não ficou provado. Foi isso que disse a sentença. Subiu em apelação. Durante o julgamento da apelação, o que pode acontecer? O tribunal ele pode confirmar os danos morais, reafirmar que a sentença estava certa quanto ao dano moral, então ele está já julgando o mérito, ou confirmando o mérito da sentença a respeito do dano moral. Mas dano material, ele pode dizer o quê? Não, a respeito do dano material, houve um erro improcedente, porque era necessária a realização de uma perícia. Era preciso uma perícia a respeito disso daqui. Então, para isso, como houve erro improcedente, vamos devolver, se necessita perícia, né? Não aplica a teoria da causa madura. Vamos devolver ao primeiro grau a respeito desse pedido. Gente, o que é que está acontecendo aqui? Veja só.
O que é o julgamento parcial de mérito? O julgamento parcial de mérito é quando se cinde o julgamento, cinde-se a análise dos pedidos, reconhecendo que uma parte já está em condição de imediato julgamento. Por quê? Porque já houve instrução probatória a respeito daquilo. Porque não há mais o que ser provado a respeito daquilo. E o dano moral é isso. Perceba que o dano moral já vai transitar em julgado nessa parte aqui. Porque ele já está sendo reapreciado pelo tribunal. O que está sendo devolvido agora é essa questão de dano material para ser analisado em perícia. Então, eventual recurso de apelação, novo recurso de apelação, depois dessa devolução ao primeiro grau, não vai mais poder discutir isso, não vai poder mais discutir o dano moral. Vai poder discutir apenas esse dano material. Por quê? Porque houve um julgamento parcial de mérito em grau recursal. Então, se vocês se depararem com alguma questão, especialmente questão CESP que gosta de pegar questão jurisprudencial dessa forma, é uma jurisprudência relativamente recente da ministra Nancy, falando sobre a possibilidade do julgamento parcial de mérito em grau recursal, com aplicação de quê? Da teoria da causa madura. Por quê? O julgamento parcial de mérito também exige que se esteja em condição de imediato julgamento. Lembra, o julgamento parcial de mérito exige que se esteja em condição de imediato julgamento. Por isso que se relaciona tanto com a teoria da causa madura. Dá uma questão discursiva, uma questão de prova oral tão bonita para relacionar o julgamento parcial de mérito com a teoria da causa madura. Mas, enfim, é isso. Parágrafo 4º, 1013, fala o seguinte: quando reformar a sentença que reconheça a decadência ou prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões sem determinar o processo ao juiz de primeiro grau. Esse parágrafo 4º aqui eu perdi a conta também de quantas vezes caiu em questões objetivas, né? É porque reconhecida a decadência e a prescrição, esse se possível dele, na realidade, é só pela possibilidade de não ter havido, não estar ainda em condições imediatas de julgamento. Então é isso que tem que ser verificado, né? Se houve a instrução probatória e se houve contraditório, tá? É isso que tem que ser analisado. Turma, novamente falou que eu perdi minha conexão. Em 1 minuto eu volto. Só um segundo. Voltei. Pronto. Certo. Aí vocês só entendem também que a necessidade da existência desse parágrafo 4º é porque ele não estava englobado no parágrafo 3º. Afinal, decadência e prescrição são matérias de que, se uma sentença é resolvida reconhecendo a prescrição e decadência, trata-se de uma sentença terminativa? Não. É uma sentença definitiva. É uma sentença que aprecia o mérito. Então, quais são as hipóteses? O parágrafo 4 traz a hipótese de sentença definitiva que pode ser alvo da teoria da causa madura, que pode utilizar a aplicação da teoria da causa madura. Maravilha? Ok. Eu trouxe jurisprudência para vocês sobre teoria da causa madura. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda. Tá bom. A gente está em apelação, a gente está quase concluindo a apelação. Mas vamos lá, tem muita coisa para a gente estudar aí na apelação. Teoria da causa madura. A apelação interposta contra a sentença. Isso a gente já viu muito bem hoje. Podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida. A gente estudou isso na aula passada também, lembra? Todos ou apenas alguns. Apenas algum recurso parcial. Parcial. Todos, recurso total. A depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição, que vincula a atuação do tribunal, do órgão ad quem na solução do mérito. O efeito devolutivo define o que vai ser, o que deverá ser analisado pelo órgão recursal, o efeito devolutivo. Então, a apelação é aquele que é recorrido pelo princípio da inércia que devolve ao tribunal. Beleza. Prosseguindo.
No âmbito da devolução, o tribunal pode apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela parte recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente. Efeito evolutivo é delimitado pelo pedido do recorrente. Então, quando for julgar, o tribunal deve se limitar a acolher ou rejeitar o que foi requerido, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e da adstrição do julgamento ao pedido. Vejam só, aí o que, o quinto fala? Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário da apelante, podendo a reforma significar prejuízo, eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há pensar-se em reformar-se em pechos, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na coisa julgada. O que ele está falando aqui? Eu até comentei isso com vocês quando a gente falou de recurso total e recurso parcial. Quando se trata de um recurso parcial, aquilo que não foi impugnado está o quê? Transitando em julgado. Está transitando em julgado. Por quê? Porque não houve resignação. Lembra, dando sempre esse exemplo mais fácil de visualizar, dano moral e dano material. A sentença decidiu dois, mas a apelação só trata de um, o outro já está transitando em julgado. Já transitou em julgado. Não vai poder ser reapreciado. Certo? Aí, qual é a conclusão dele? É que ao tribunal será permitido julgar o recurso, decidindo desde logo o mérito da causa, sem necessidade de requisitar ao juiz de primeiro grau manifestação acerca das questões. Isso daqui é o que? A aplicação da teoria da causa madura. Teoria da causa madura. Madura. Porque ele está tratando aqui, ó. Considera-se o processo em condições de imediato julgamento apenas se ambas as partes tiverem a oportunidade adequada de debater a questão de mérito que será analisada pelo tribunal. O que significa isso? Que o contraditório foi realizado com sucesso. A utilização pelo juiz de elementos estranhos ao que se debateu no processo produz o que a doutrina e os tribunais, especialmente os europeus, chamam de decisão surpresa, que é inadmissível. Então, essa jurisprudência foi só para lembrar para vocês, deixar bem claro para vocês a necessidade do contraditório. Se não tiver ouvido o contraditório prévio, não há de se falar em teoria da causa madura. Não se aplica a teoria da causa madura se não houve contraditório. E o outro requisito, que está intrinsecamente relacionado a ele, é a questão que deve se tratar só de questão de direito, ou tratando de fato e direito, sobre os fatos já houve instrução probatória suficiente. Turma, juízo de admissibilidade da apelação. Em se tratando de juízo de admissibilidade, o que é que nós temos no artigo 1010? Fala o seguinte, que após as formalidades do parágrafo 1º e 2º, esse parágrafo 1º e 2º é apenas a realização do contraditório em primeiro grau. Veja, a apelação é dirigida para quem? Ao tribunal. Mas ela é interposta onde? Ela é interposta diretamente ao juiz da causa. E o juiz da causa ele vai realizar o contraditório. Depois disso, ele simplesmente remete os autos ao tribunal, independentemente do juízo de admissibilidade. Em primeiro grau, não há admissibilidade. Não há esse juízo de admissibilidade. Primeiro grau, não há. É um juízo monofásico. Por que monofásico? Porque é feito apenas de uma fase. É feito por quem? Pelo tribunal. Se houver violação a isso, cabe o quê, turma? Muita questão pedindo isso. Muita questão objetiva pedindo isso. Havendo violação, cabe reclamação por usurpação da competência do tribunal. Certo? Então, se houver realização de um juízo de admissibilidade, mas Ian é um recurso manifestamente intempestivo. E quando a gente fala de intempestivo, a gente lembra o que é, né? Que não tem tempestividade, ou seja, foi interposto fora do prazo legal. Era 15 dias o prazo de apelação, ele interpôs 3 meses depois.
o magistrado ainda assim tem que intimar para contraditório e mandar para o tribunal? Tem. Tem. Porque se ele fizer isso, se ele realizar o juízo de admissibilidade, ainda que se trate de uma inadmissibilidade patente, ele está usurpando a competência do tribunal e pode ser alvo de reclamação, da reclamação. Beleza. Então, quais são, afinal, as providências que podem ser adotadas após a distribuição do processo? Vou só pegar uma água. Mas é o seguinte: o processo foi distribuído, a apelação foi interposta no juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau, ele realiza o contraditório, chama o apelado para apresentar contrarrazões, também no prazo de 15 dias, se não tiver litisconsórcio com procuradores diferentes, claro, e não se tratar de processo eletrônico. Mas, enfim, intimou para contrarrazões, recebeu as contrarrazões, remete o processo, só remete, sem realizar nenhum juízo de admissibilidade para o tribunal. Chegou no tribunal, tem que passar pelo setor de distribuição, porque no tribunal são vários os embargadores, são vários embargadores, são vários os juízos, né? E aí é realizada a distribuição, que pode ser por sorteio ou por prevenção. Tá? Por sorteio é se não houver nenhum motivo a ensejar prevenção, ou seja, se nenhum outro desembargador, se nenhum outro órgão teve contato com aquela causa, seja por conta de um agravo de instrumento anteriormente interposto, agravo de instrumento gera prevenção em segundo grau, seja porque houve um pedido de tutela provisória recursal. A gente estudou essa tutela provisória recursal, lembra? Aquela que é peticionada naquele período entre o protocolo, entre a interposição da apelação e a distribuição em segundo grau. Aqui, essa parte especificamente, e essa aula eu quero que vocês entendam, ela está ficando um pouco mais completa, um pouco mais longa, porque eu estou trabalhando também assuntos de ordem dos processos nos tribunais, mas eu acho justo a gente abordar isso. Não era um conteúdo assim específico do nosso curso, mas é uma coisa que está muito amalgamada. A ordem dos processos tribunais, como o juiz conduz o processo, a gente tem que entender, né, para a gente poder visualizar o procedimento da apelação. Mas tudo isso é o que são providências monocráticas que o relator pode fazer depois de receber a apelação. A primeira é muito básica, ele pode decidir a tutela provisória recursal. As tutelas provisórias recursais, em regra, são decididas de forma monocrática pelo relator. 932, inciso 2, vai falar disso, decidir tutela provisória. O relator faz de forma monocrática. Ele pode não conhecer o recurso, na forma do 9323, pode negar provimento, 9324 A e C, depois de facultada a prestação de contrarrazões, dá provimento a recurso e determinante para o Ministério Público. Vamos para a letra da lei, porque na letra da lei a gente consegue entender isso melhor. Então, vamos lá. 932. Incube ao relator. Não tem, mas eu coloquei entre parênteses. Monocraticamente. Ou seja, sozinho. Tá? Decisão sozinha. Ele pode, no 2, apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e processos de competência originária. Em qualquer recurso, em qualquer procedimento, processo de competência originária, pode ser formulado pedido de tutela provisória. Na aula de tutela provisória, a gente viu isso, que é em qualquer procedimento sempre é cabível tutela provisória. Né? Então, é possível o relator apreciar isso sozinho. No 3, o relator pode não conhecer do recurso inadmissível, recurso prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Essa parte final, vocês lembram do que a gente está tratando? Da dialeticidade recursal. Princípio da dialeticidade recursal, que não tem dialogado com os fundamentos da decisão recorrida. A gente trabalhou isso na aula passada também. Então, ele pode sozinho não conhecer. Veja, aqui já é um juízo de admissibilidade. E esse juízo de admissibilidade, ele está sendo um juízo o quê? Monocrático. Espera aí. Juízo de admissibilidade monocrático. Então, Ian, significa que se a questão falar que na apelação existe
a possibilidade, ou é possível que ocorra um juízo de admissibilidade monocrático, ela vai estar certa? Vai. Mas monocrático não está se referindo ao juízo de primeiro grau? Não necessariamente. É possível que haja decisões monocráticas em segundo grau, né? Como a gente está vendo, o relator pode decidir sozinho diversas vezes, em diversas situações diferentes. Então, o que você tem que entender é o seguinte: o juiz de admissibilidade monofásico é só a ideia de que o magistrado de primeiro grau, o primeiro grau de jurisdição, não realiza esse juízo de admissibilidade. Ele vai ser realizado em segundo grau. Mas não necessariamente esse juízo de admissibilidade vai ser só pelo colegiado. Porque vai haver sim no colegiado. Mas ele também existe de forma monocrática pelo relator. O relator pode apreciar sozinho e ele pode, inclusive, não conhecer. Tá? No 4 e 5, nós temos hipóteses de não provimento ou de provimento, como foi dito, monocrático. Ou seja, veja só, na situação do 3, a gente está falando de decisão que não adentra ao mérito. Decisão que não analisa o mérito. No 4 e 5, nós temos situações que ocorre justamente o inverso. O mérito é sim enfrentado. E o mérito é enfrentado no 4 para negar provimento e no 5 para dar provimento. Para vocês nunca, 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 nunca errarem. Para negar provimento, não precisa de contraditório. O contraditório pode até acontecer, mas para negar provimento monocraticamente não precisa. Por quê? Isso é muito comum em agravo de instrumento. O agravo de instrumento nitidamente está sendo contra uma súmula de decisão do STF. Foi aplicada uma súmula e não cabe o afastamento daquela súmula. Então, monocraticamente, sozinho, o magistrado, além de... Ele conhece o recurso, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Mas, no mérito, nega o provimento sozinho a ele aqui, monocraticamente, com base no 9324A, tendo em vista que ele é contrário à súmula do STF. Não precisa de contraditório. Ele nem precisa intimar para contrarrazões do agravo de instrumento. A gente vai estudar o agravo de instrumento daqui a pouco. Mas, para dar provimento, é só depois de facultada a apresentação de contrarrazões. Por quê? Porque o dar provimento vai ensejar num prejuízo à esfera jurídica da outra parte, da parte recorrida. Vai ensejar esse prejuízo. E ensejando esse prejuízo, a gente tem que realizar o contraditório. Não dá para fazer isso sem contraditório. Tá? São basicamente as mesmas hipóteses. São as mesmas hipóteses, né? Tanto no 4 quanto no 5. O que vai mudar de um para o outro é só que, para negar provimento, não precisa de contraditório. No 5, não precisa mais assim. Se teve contraditório, teve erro? Não, pelo contrário. Se pode o mais, pode o menos, né? Se pode decidir sem contraditório, também pode decidir com contraditório. Não significa que, porque teve contraditório, agora tem necessariamente que levar para o colegiado para ajudar a tirar o colegiado. Não, ainda assim ele pode decidir monocraticamente sozinho. Mas se for para dar provimento, necessariamente precisa de contraditório. E outra providência monocrática é quando se envia os autos para o Ministério Público para parecer. Porque o procedimento do recurso de apelação, turma, é muito simples. Ele é distribuído, depois de distribuído, se não houver a análise de nenhuma, ele é distribuído no tribunal já com contrarrazões. Ele promove esse juízo de admissibilidade, e terminou o juízo de admissibilidade, ele já manda para o Ministério Público, se for o caso. Depois, pede julgamento. Eu estou falando aqui de um procedimento super simples em que não houve nenhuma decisão de tutela recursal de urgência. Porque havendo uma decisão de tutela recursal de urgência, o que é que vai acontecer? O que é bem possível que aconteça? Haja agravo interno, e aí o procedimento se demora e se prolonga por conta disso. Mas, no âmbito recursal,
como não tem, né, você analisa a questão de prova, mas em regra não tem prova a ser produzida, distribuiu, realizou o juízo de admissibilidade, está tudo ok no processo, é tempestivo, tem preparo, não tem nenhuma questão pendente para ser analisada, manda para o Ministério Público. Voltou os autos com parecer do Ministério Público, pede pauta de julgamento. Pediu pauta de julgamento, leva para o órgão colegiado para ser apreciado. Beleza, não é simples? Certo. Alguma dúvida, turma, a respeito do procedimento do agravo de instrumento? Até aqui, tudo tranquilo, né? Porque o que nós vamos conversar agora é sobre já a fase de julgamento da apelação. Eu falei agravo de instrumento? É apelação, tá? A gente está falando de apelação. Alguma dúvida sobre o procedimento da apelação civil? Nenhuma, né? André, não necessariamente todos vão para o Ministério Público. Vai depender daquela previsão, daquela própria necessidade ou não de intervenção do Ministério Público, tá? Então, assim, causas de infância, um direito indisponível, que é tutelado pelo Ministério Público, aí remete para o Ministério Público analisar se tem ou não. Tem até uma questão interessante, eu vou contar um parênteses aqui rapidinho, daqui do Tribunal de Justiça do Piauí. Eu trabalho em segundo grau, né, em grau recursal. Aí, a gente se deparava algumas vezes, principalmente na Câmara Civil, né, com alguns casos em que nitidamente o Ministério Público não tinha interesse. Vê só o que a letra da lei fala. 9327, né? Ele fala assim, quando for o caso. Ou seja, quando for o caso de quê? De intervenção do Ministério Público. A gente pegava e não mandava alguns processos para o Ministério Público analisar, porque a gente via que era nitidamente caso que ele não tinha interesse. Aí, numa sessão, a Procuradora de Justiça presente levantou uma questão de ordem e exigiu que só o próprio Ministério Público pode dizer se tem ou não interesse. Então, a gente tinha que enviar tudo. Aí a gente passou a enviar todos os processos para o Ministério Público. Aí, assim, voltava, sabe, 70%, 80% só com a cota. O Ministério Público não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse, não tem interesse. Aumentou tanto o volume que aí o próprio PGJ voltou, aí conversou com o tribunal, aí editaram a resolução, a recomendação. Não envie mais os autos do Ministério Público quando não for o caso de intervenção dele. Tem que entender o que é que quer, né? Diz que não quer trabalho, depois pede trabalho. Quando manda trabalho, não quer trabalho. Cara, paciência. Mas pela letra da lei, o que a gente estava fazendo era certo. É porque dependente do Ministério Público quando for o caso, né? E a eventual nulidade ou alegação disso pode ser feita. Eventualmente, assim, não foi enviado, era caso de intervenção do Ministério Público. As próprias partes podem alegar, podem levantar a questão de ordem. O Ministério Público sempre está presente na sessão de julgamento. Então, ele mesmo pode pedir vista dos autos, assim, alegar essa nulidade durante o julgamento. Pois é. Maravilha. Então, a gente já está agora durante o julgamento do processo de apelação civil. Tudo que a gente está falando até agora é apelação civil, né? A gente está no julgamento da apelação civil. Durante o julgamento, lembra, no grau recursal, o que é que prevalece? Prevalece o princípio o princípio de julgamento julgamento colegiado. O julgamento por mais de uma pessoa, né? Então, as turmas, câmaras, seja como faz distribuição nos tribunais, elas vão ter essa composição colegiada, mais de um julgamento, de um julgador. Em regra, os colegiados são compostos por 3, sabe? A maioria, regra geral, os colegiados mais simples são 3 julgadores. 2 podia dar muito empate, né? Aí coloca 3, que é o mínimo possível para não dar empate. Mas o que vai acontecer? Pode ser que durante o julgamento acaba por se concluir ou se ter um julgamento não unânime. 3 julgadores. 2 votam pelo provimento do recurso e 1 vota pelo improvimento do recurso. A gente teve um resultado de 2-1. Nesse caso, o que é que a letra da lei trouxe? Ela trouxe essa técnica de ampliação do colegiado. Em que se exige, pela letra da lei, o prosseguimento do julgamento na presença de outros julgadores em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado a todos o direito de sustentar oralmente as suas razões. Vou explicar para vocês. Começou o julgamento, teve o resultado divergente, baixa divergência, né? Um colegiado com 3. Deu divergência, deu 2-1. O que ele tem que fazer?
tem que se chamar mais julgadores em número suficiente a promover a alteração. Qual seria o número suficiente aqui? 2, né? Então, no mínimo, mais 2. Por quê? Porque se os dois votassem junto com esse 1 aqui, daria 3. Aí ficaria 3-2. Então, número suficiente para possibilitar a inversão e se prossegue o julgamento. Na realidade, quando se fala de prosseguir julgamento, ele deveria falar era reinicia, sabe? Reinicia. O mais correto é falar que o julgamento reinicia. Por que, que o julgamento reinicia? Olha essa parte final aqui que eu destaquei para vocês. Assegurado às partes, os terceiros, direito de sustentar oralmente as suas razões. Olha o parágrafo 2º. Quem já tiver votado pode rever seu voto. Entendeu? Então, assim, na realidade, o julgamento reinicia. Começou o julgamento da apelação civil, deu um resultado divergente. Olha essa pergunta que eu fiz aqui para vocês. Tá, mas é não unânime. Na admissibilidade do mérito? Tanto faz, sabe? Se pela própria tempestividade os julgadores estão controvertidos entre si, se na própria admissibilidade, como o requisito de tempestividade, por exemplo, dois estão dizendo que foi tempestivo, um está dizendo que é intempestivo. Só por esse ponto, já justifica a técnica de ampliação de julgamento. Convoca os outros julgadores para ampliar e ampliou, reinicia o julgamento. Vai haver uma nova leitura de relatório, vai haver novas citações orais, todo mundo vai proferir seus votos novamente. E quem julgou, quem já votou, pode votar novamente, inclusive modificando seu voto. Certo? Esse parágrafo primeiro cai muito. É possível esse prosseguimento de julgamento na mesma sessão. Se já houver outros julgadores lá, há essas possibilidades, mas é algo assim muito, muito casuístico, não há, nem compete assim, dar casos concretos, sabe? Mas vamos supor que tinha mais dois embargadores lá que tinham sido convocados por outro motivo, para participar de um outro julgamento. Aí pode participar da sessão já com esses outros julgadores lá, certo? Continua no parágrafo 3º, dizendo em que situações vai ser aplicado. Outras situações que podem ocorrer, essa técnica de ampliação de julgamento. Ela vai ocorrer no julgamento não unânime de ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, e no agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Turma, perceba o seguinte: a ampliação de julgamento em apelação independe do conteúdo da decisão. Está provendo o recurso, está improvendo o recurso, está conhecendo o recurso, não está conhecendo o recurso. Não importa. Na apelação, houve divergência no julgamento, o julgamento está não unânime, seja qual for o conteúdo da decisão, amplia. Nessas outras duas hipóteses, da ação rescisória e do agravo de instrumento, não. Deve-se analisar o conteúdo de como está o julgamento. Na ação rescisória, está sendo pela rescisão da sentença, certo? O resultado está pela rescisão, mas está divergente. Se formou maioria para rescisão, tá doido, né? Mas, aí sim, aí amplia o julgamento. Se for um resultado divergente, mas mantendo a sentença, sei lá, vamos supor que está 3-2 aqui, 3-2. Três jogadores votaram por manter a sentença. Teve divergência? Teve. Vai haver ampliação? Não vai. É só se for rescisão. No agravo de instrumento é a mesma coisa. Se houver divergência para reformar aquele agravo de instrumento que trata de julgamento parcial de mérito, reformar. Se for para manter, tá 2-1, tá? Tá 2-1, mas tá 2-1 e a maioria tá mantendo o julgamento que foi dado pelo juízo de primeiro grau. Não tem ampliação. Se é 2-1 para reforma, aí sim tem ampliação. Fiquem atentos a isso. Se colocar, você tem que ver o que a questão quer também, né?
Se ela falar que é possível a técnica de ampliação de julgamento e julgamento de ação rescisória, de agravo de instrumento, de apelação, assim, de forma bem genérica, ok. Mas se começar a adentrar um pouco nos requisitos, veja, na apelação, independe do conteúdo do julgamento. Ação rescisória e agravo de instrumento tem que ser, assim, a ação rescisória está sendo julgada procedente para rescindir, ainda que a rescisão seja de apenas parte da sentença, certo? E no agravo de instrumento, o agravo de instrumento está sendo provido também para haver reforma da decisão que julga parcialmente o mérito. É possível agravo de instrumento de tutela provisória? Não, não é possível. É uma única e única hipótese de cabimento de agravo de instrumento, é quando houver reforma da decisão que julga parcialmente o mérito. Não se aplica ampliação, parágrafo 4º, no julgamento do incidente de assunção de competência e na resolução de demandas repetitivas e na remessa necessária, tá? Não se aplica a técnica de ampliação de julgamento. Beleza? Tranquilo até aqui, entendemos essa parte de julgamento. Eu trouxe para vocês uma jurisprudência a respeito do assunto. Veja só. A parte vermelha. A técnica de ampliação de julgamento prevista no CPC 2015 possui objetivo semelhante ao que possui os embargos infringentes CPC 73. No CPC 73, existia esse recurso de embargos infringentes, que não existe mais no CPC 2015. Ele foi meio que substituído por essa técnica de ampliação de julgamento. Professor Ian, então a técnica de ampliação de julgamento consiste no recurso? De forma alguma, turma, não é recurso. Por que a técnica de ampliação de julgamento não é recurso? Tem voluntariedade? Não tem voluntariedade. Ele ocorre de forma de ofício, sem as partes se quererem, né? Então, só em não ter voluntariedade já cai por terra a ideia de ser recurso, porque o que foi que a gente estudou na aula passada, quando a gente estava conceituando recurso? Que recurso tem que ser voluntário. Não existe recurso obrigatório. Por isso que a própria remessa necessária não é recurso. Lembra disso, né? Não é recurso. E sim, não tem voluntariedade. E a segunda questão é que recursos são taxativamente previstos na lei como tal. No CPC, essa ampliação está prevista como recurso? Não. Não está no rol, né, do que é recurso. Tá. Mas é possível dizer que ela veio substituir totalmente os embargos infringentes? Não. Porque nos embargos infringentes, turma, dependia do julgamento se estava modificando. Ó, veja só. 3. Contudo, diferentemente dos embargos infringentes, que limitava, no caso da apelação, a incidência do recurso aos julgamentos que resultassem em reforma da sentença de mérito, ou seja, se havia divergência para reformar, aí aplicava o embargo infringente. Se havia divergência para manter, aí não se aplicava os embargos infringentes. A técnica de julgamento prevista no CPC 2015 deve ser utilizada quando o resultado da apelação for não unânime, independentemente de ser julgamento que reforma ou que mantém a sentença impugnada. Tá? Grande diferença, então, dos embargos infringentes para a apelação ou para a técnica de ampliação. 2. Embargos infringentes era recurso. 2. Embargos infringentes só cabia se houvesse reforma. E aqui não independe, é independente do conteúdo do julgamento, tá? E aí, justamente por conta disso, qual é a conclusão? Que a forma de julgamento 942 não se configura como espécie recursal nova, por quanto seu emprego será automático e obrigatório. Beleza, compreendido. Eu trouxe mais um julgado a respeito do tema, novamente a jurisprudência do STJ falando, olha, o 942 não é espécie recursal nova, ela deve ser aplicada de ofício. E qual é o seu objetivo? Aprofundar a discussão a respeito da controvérsia, de natureza fática ou jurídica. Eu trouxe essa jurisprudência justamente para lembrar isso para vocês. Lembra que eu falei que independe do conteúdo? Independe da fase também do processo. Independe se está falando de conhecimento ou se já adentrou ao mérito. E independe também se está numa controvérsia fática ou jurídica. Porque algumas questões tendem a falar isso. A controvérsia não é sobre direito, a controvérsia é sobre um fato. A controvérsia não é sobre um fato, é sobre o direito. Não importa.
não houve divergência, vai haver, para aprofundar essa discussão, a ampliação do julgamento. Uma coisa importante é o quê? Vista ou verificado que houve essa divergência, não vai haver um acórdão, sabe? Não vai haver um acórdão parcial de mérito. Turma, falou novamente que eu perdi a minha conexão. Um minutinho. Certo. Então, na sessão, houve essa divergência, não vai haver esse acórdão parcial de mérito, até que se realize o julgamento final, né? Por isso que eu falo que não é bem um prosseguimento de julgamento. Na realidade, o julgamento reinicia, né? Aí, o que é que essa jurisprudência veio? O ponto alto dela está no ponto 8. Os novos julgadores convocados não ficam restritos aos capítulos ou aos pontos sobre os quais houve inicialmente divergência, cabendo-lhes a apreciação da integralidade do recurso. Então, cabendo a integralidade do recurso. A divergência foi só sobre a admissibilidade. Eles voltaram, eles participam da análise de mérito. Não, no mérito estavam discutindo só o dano moral, foi a divergência. Todo mundo concordou sobre o dano material. Não importa. Esses novos jogadores vão participar de todo o julgamento. Eles vão participar. É por isso que eu falei e repito: reinicia o julgamento. Tá? Reinicia o julgamento. Ok. Então, o 8 ficou bem claro. E o que é que nós temos? Qual é o objetivo? Novamente, o STJ está falando do objetivo. Gente, vindo isso na questão discursiva, vindo isso na prova oral, falem isso. O objetivo dessa técnica é qualificar o debate, e criar e manter uma jurisprudência uniforme, estável, íntegra e coerente. E no 10 fala que os jogadores que já estiverem votados podem modificar o seu posicionamento. O que foi que aconteceu? Qual foi o caso que levou essa discussão até o STJ? Foi uma situação em que havia se iniciado o julgamento de uma apelação civil e ficou divergente, 2-1. Dois estavam provendo e um estava improvendo, vamos supor. Na hora que foi recomeçar o julgamento, que convocou outros dois julgadores, um desses dois tinha mudado o voto. Em vez de, ele estava provendo e ficou divergente por conta disso, aí agora ele passou a improver. Aí os outros dois passaram a improver na realidade. Só estava todo mundo improvendo. Enfim, eles estavam dizendo que o que queriam em âmbito recursal era reconhecer que o julgador que inicialmente voltou, justamente por isso que fez surgir a divergência e fez iniciar essa ampliação do julgamento, ele ficava adstrito ao seu voto. Ou que se alguém modificasse seu voto, não haveria mais essa necessidade de ampliação do julgamento, mas isso não importa. Reinicia o julgamento, é um novo julgamento com aquele quórum ampliado. E é isso que vai ser o julgamento final. É disso que vai ser lavrado acórdão finalmente. Beleza? Compreendido, turma. Trouxe mais uma jurisprudência, só para dizer que a ampliação do colegiado prevista no 942, ela também se aplica para o julgamento não unânime de apelação interposta em sede de mandado de segurança. Então, no caso, julgamento de mandado de segurança, pelo juiz de primeiro grau, sentenciou. Dessa sentença cabe o quê? Cabe apelação. Apelação e mandado de segurança tá sendo votado numa sessão de julgamento. Deu resultado não unânime. Vai aplicar a técnica de ampliação de julgamento? Vai. Não é recurso de apelação? Pronto. Se aplica. Simples assim, tá? Mas essa discussão chegou na STJ e já está caindo em questão objetiva também. A técnica de ampliação de colegiado se aplica ao julgamento no número de apelação interposta em sede de mandado de segurança. Turma, agora a gente vai começar o agravo de instrumento.
Pelo andar da aula, na realidade, desde quando eu montei a aula, eu já vi que ia ficar muito difícil a gente concluir realmente todos os recursos ordinários, ainda mais pela extensão da apelação e do agravo de instrumento na aula de hoje. Então, muito provavelmente, eu só vou até 9 horas, até onde der. Não vou correr, a gente não tem pressa, né? A gente não quer perder tempo, a gente não tem pressa. Então, vou trabalhar com calma o agravo de instrumento, que é um recurso muito importante, e, eventualmente, embargo de declaração, agravo interno e o recurso ordinário, a gente conclui, prossegue na próxima aula. Tá bom? Não vou me apressar também para só jogar o conteúdo. Eu quero que vocês passem entendendo. Beleza. Pois vamos lá. Agravo de instrumento continua sendo recurso ordinário de fundamentação livre, né? Parece muito com a apelação, né? Parece muito com a apelação nesse aspecto. Tanto é um recurso ordinário, que pode ser discutida a questão de matéria de fato, quanto matéria de direito, e de fundamentação livre. Ou seja, qualquer vício pode ser alegado. Lembre da aula passada. Na aula passada eu falei que as hipóteses de cabimento serem elencadas pela lei, as hipóteses de cabimento agravo de instrumento estarem de forma taxativa na... Taxativa a gente vai ver já já se é ou não, né? Mas, enfim, para além disso, a fundamentação é livre, pode ser discutido o que quiser. Qualquer vício, reforma ou invalidade da decisão podem ser discutidas no agravo de instrumento. Ah, caiu de agravo de instrumento no MP Tocantins, André, que massa. É uma peça muito boa. A peça de interposição é que pode dificultar um pouquinho, mas é uma peça bem tranquila de ser feita. O objeto do agravo de instrumento são as decisões interlocutórias, turma. A decisão interlocutória que eu conceituei para vocês assim, como aquela decisão realizada ou proferida no curso do processo e resolve uma questão pendente e causa prejuízo a uma das partes. Ian, como assim causa prejuízo? Turma, vamos ser lógico. Se não tem prejuízo, não tem interesse recursal. Né? Então tem que causar prejuízo. A decisão interlocutória que seja um agravo de instrumento, que seja um recurso, tem que ser uma decisão que causa prejuízo. Ela resolveu uma questão pendente e causa prejuízo. Em regra, agravo de instrumento não tem efeito suspensivo. Isso é a regra do 995 do CPC. Ou seja, vai seguir a regra geral. Todos os recursos não têm efeito suspensivo automático, não tem efeito suspensivo pela força da lei. 995 fala isso. Em regra, os recursos não têm efeito suspensivo. O único recurso que tem efeito suspensivo ex lege, a gente já viu, apelação, tá? Beleza. Por enquanto tá fácil, né? Por enquanto tá tranquilo. E vai continuar fácil, mas assim, as discussões vão aumentando agora. O que acontece é que o cabimento do agravo de instrumento vai ser diferente se trata da fase de conhecimento ou da fase de liquidação e cumprimento de sentença, ou processo de execução, inventário, tá? Por quê? Na fase de conhecimento, a regra geral é a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Ou seja, proferida uma decisão interlocutória na fase de conhecimento, não é automaticamente que é cabível um agravo de instrumento em face daquela decisão. Tem que analisar se, nos incisos do 1015 do CPC, que dizem quais são as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, aquela decisão se enquadra ali. Se enquadrar, vai caber agravo de instrumento. Se não se enquadrar, isso deve ser levantado, deve ser arguido, deve ser discutido apenas para a apelação. Não está dizendo que não cabe recurso. Está dizendo que cabe recurso. Mas qual é o recurso? Apelação. E já está no momento de apelação? Não, não está no momento de apelação ainda, porque a apelação só cabe em sentença. Então não vai haver a preclusão dessa matéria. Eu vou desenvolver um pouco mais isso com vocês, não se preocupe, mas o que nós temos na fase de conhecimento é o quê? A irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Deve-se analisar, portanto, se aquela decisão está numa das hipóteses de cabimento do artigo 1015, dos incisos 1015. Se não estiver, ela é irrecorrível imediatamente e poderá ser levantada nas razões recursais ou nas contrarrazões recursais de eventual apelação interposta. Todavia, turma, se trata de fase de liquidação e cumprimento de sentença, de execução ou inventário, qual é a regra? Recorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Então, não importa o rol do 1015, os incisos do 1015,
É uma decisão interlocutória proferida em fase de liquidação e cumprimento, em execução e inventário, cabe agravo de instrumento. Essa é a regra. Beleza? Vamos adentrar um pouco mais. Vejam o 1009, parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas para preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de contestação, eventualmente interposta ou nas contrarrazões recursais. Agora, fazendo leitura em sentido contrário, se comportar agravo de instrumento e não for interposto agravo de instrumento, aí precluiu, não pode discutir mais. Se houver aquela decisão que comportava agravo de instrumento e não foi alvo de agravo de instrumento, certo? Então, 1009 está falando disso. Está falando que é interessante, né? O que foi que a gente estudou? O que é que fala o 1009 caput? Da sentença cabe apelação. E o que é que o parágrafo primeiro está dizendo? Está dizendo que na apelação pode ser discutida decisão interlocutória. No CPC de 2015, na fase de conhecimento, nós temos uma mitigação ao princípio da correspondência. O que dizia o princípio da correspondência? Vocês lembram? Que para cada espécie de decisão cabe um recurso, tem seu recurso correspondente. Sentença, apelação, decisão interlocutória, agravo de instrumento, despacho irrecorrível, né? Em síntese, a gente teria isso pelo princípio da correspondência. No CPC 2015, artigo 1009, parágrafo 1º, olha, ele está falando que cabe a apelação, que na apelação eu posso discutir decisões interlocutórias. É isso, é isso. Mas vai depender de quê? Se aquela decisão interlocutória não podia ser discutida por meio de agravo de instrumento. Aí isso não podia, então vai ser levantada como preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Eu estou começando pelo final, que é essa parte de cabimento do agravo de instrumento em qualquer decisão proferida em liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução ou processo de inventário, que essa disciplina está prevista no artigo 1015, parágrafo único. O interessante é que mesmo com essa opção do legislador, sabe, 1015, parágrafo único, não tem uma clareza solar nesse artigo, não é verdade? Cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença, de cumprimento de sentença, no processo de execução, no processo de inventário. Alguns advogados quiseram sustentar que ainda assim precisava se verificar se tratava de alguma das hipóteses dos incisos de 1015. O que foi que a jurisprudência veio a falar? André, a gente vai trabalhar já já, tá? É porque eu comecei trabalhando com o parágrafo único, a gente vai já trabalhar isso. Veja só... Não, pode perguntar mesmo, sem problema. Somente as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento se submetem ao regime recursal disciplinado de 1015, caput e incisos, devendo todas as demais decisões interlocutórias aguardar a aprovação da sentença para serem impugnadas na apelação ou nas contrarrazões da apelação. Conclui. Para as decisões interlocutórias proferidas em fase subsequente à cognitiva, então, fase de conhecimento e recorribilidade imediata das decisões interlocutórias. A gente analisa a taxatividade do 1015. Mas, se trata de decisão interlocutória proferida subsequente, ou seja, posterior a essa fase de conhecimento, ou seja, está na liquidação e cumprimento de sentença, está no processo de execução, ou está na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo no CPC, parágrafo 2015, que haverá ampla e restrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias. Por quê? Esse fundamento é importante. Quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se finda por sentença, ou seja, não vai haver uma sentença para ser eventualmente apelado na liquidação, cumprimento, processo de execução, inventário, enfim. E, consequentemente, não haverá interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir imediata e severamente a esfera jurídica das partes, certo?
Então, não é interessante quando a gente acaba analisando o fundamento, o porquê das coisas serem como são? Agora vocês entendem realmente, assim, porque a gente podia só decorar, né, a letra da lei. Ah, liquidação, cumprimento, execução e inventário pode recorrer de tudo. Tá, mas por quê? Por conta disso. Porque necessariamente essas decisões não vão ter uma sentença, nem sempre vai ter sentença nesses processos, nessas fases. E porque essas decisões também, em razão da natureza jurídica dessa discussão, pode atingir já muito severamente a esfera jurídica né, nesses processos. E não é só nessas hipóteses, tá? Nos processos de recuperação e falência, também se aplica essa regra da recorribilidade imediata de toda decisão interlocutória. Bora ler juntos, está aqui. A Michel Nancy, né? Ela é muito boa, ela é muito, dá uma aula realmente. Ela fala o seguinte: ao se reinterpretar a questão relacionada à recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas nos processos recuperacionais e falimentares, à luz do regime instituído pelo CPC 2015, conclui-se que, tendo o processo recuperacional a natureza de liquidação e de execução negocial das dívidas da pessoa jurídica em recuperação, e tendo o processo falimentar a natureza jurídica de liquidação e de execução coletiva das dívidas da pessoa jurídica falida, a esses processos deve ser aplicada a regra do 1015, parágrafo único do CPC, aplicando-se a tese fixada pela segunda seção de julgamento, tema repetitivo 1022, segundo o qual cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e processo de falência, por força do 1015, parágrafo único do CPC 2015. Interessante como, da parte da leitura do 1015, parágrafo único, que fala liquidação, cumprimento de sentença, processo de execução, analisando o telos, a finalidade, a razão de ser do parágrafo único do 1015, a ministra Nancy e o STJ acabaram por concluir que o processo recuperacional e de falência, ele é um processo de liquidação e de execução, né? E é um processo que enseja um certo gravame. Então, por conta disso, todas as decisões proferidas no processo recuperacional e falimentar, elas vão ser possíveis, são possíveis de serem recorridas por meio de agravo de instrumento. E aqui nem está falando de taxatividade mitigada, tá? Do seu próprio entendimento jurisprudencial que é cabível. Agora a gente chega na pergunta do André. Tá, então agora a gente está de fato com 1015. A gente já entendeu que na fase de execução, na fase de cumprimento de sentença, no processo de inventário, no processo de falência, né? Você pode até escrever no parágrafo único do CPC do 2015, você pode até adicionar mais falência e recuperação, para você lembrar, quando estiver estudando, que qualquer decisão interlocutória do processo de falência e recuperação, ela é agravável. A gente chega agora no 1015, nos incisos, e ele fala o seguinte: cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre 1. Tutela provisória, método do processo, alegação de comissão de arbitragem, desconsideração de personalidade jurídica, rejeição da gratuidade ou acolhimento do pedido, da revogação, exibição de posse do documento, exclusão litisconsorte, rejeição da limitação litisconsórcio, admissão e inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação de efeito suspensivo aos embargos de execução, redistribuição do ônus da prova e outros casos expressamente previstos na lei. Tá. Esse agravo de instrumento, essas são as hipóteses de cabimento. Não está falando quais são os vícios. Ele está falando aqui qual é o vício que pode ser discutido na decisão? Não. Está dizendo sobre o conteúdo da decisão. A decisão versa sobre isso. Então, nessas hipóteses aqui, é cabível agravo de instrumento. Aí começou-se a discussão se esse rol era taxativo ou exemplificativo. Foram 3 as principais correntes que surgiram a respeito do rol de 2015, assim que o CPC entrou em vigor, né? Esse quadro eu tirei lá do Dizer Direito. Eu acho que engoliu a formatação, a fonte, mas enfim, é lá do Dizer Direito. A primeira corrente, o rol é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente, ou seja, deve ser interpretado exatamente da forma que ele foi escrito pelo legislador.
o legislador optou, de forma consciente, por enumerar as hipóteses de cabimento agravio do instrumento. E são aquelas dos incisos do 1015. Então, pronto. É só aquelas que são cabíveis. Alguns defensores dele aí, alguns doutrinadores. Uma corrente intermediária falava o seguinte: o rol é taxativo, mas ele admite interpretação extensiva e analogia. Então, assim, eles não podem ser interpretados de forma totalmente literal. É possível estender para algumas situações parecidas, né? Como chegou a ver algumas, o próprio DJ defendia a respeito da arbitragem, aí puxava para toda decisão de competência. Ah, não, porque quando fala de arbitragem, ele está falando de quê? Ele está falando, na realidade, de competência. Então, dá para estender para essas outras situações também. E havia outra corrente que era mais livre, mais flexível. Simplesmente falava, o rol é exemplificativo. Qualquer decisão interlocutória proferida no processo de conhecimento pode ser recorrida por meio de agravo de instrumento. E o que foi que aconteceu? O que o STJ chegou a essa discussão até ele, é taxativo com interpretação extensiva ou é exemplificativo? Houve uma fixação de tese pelo STJ e eu trouxe o acórdão, a emenda do acórdão para a gente estudar lá rapidinho, para entender realmente o que é que se trata de taxatividade mitigada. Veja, o 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento, do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que realmente não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. Justamente por isso que é irrecorrível de imediato. Não significa que é irrecorrível. Significa que aquele que não está no 1015 é cabível recurso? Mas é recurso de apelação. Quando dá a sentença, não imediatamente. Continua. A alegação de que seria o rol taxativo, aquela primeira corrente que fala que é taxativo, ele é uma interpretação insuficiente, em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil. Porque existem, o julgado está falando, né? Outras questões urgentes fora do 1015. E se a gente interpretar ele absolutamente como taxativo, o que vai estar acontecendo? A gente vai estar negando, a gente vai estar dizendo que vai estar negando a inafastabilidade da jurisdição. É isso que vai acontecer. Então, não dá para dizer que ele é absolutamente taxativo. Tá, a tese que ele é taxativo, mas que admite interpretação extensiva e analógica, também vai ser ineficaz. Sabe por que vai ser ineficaz? Porque vai gerar muita situação de insegurança jurídica. Então vai acabar também. E além disso, tem hipótese que não vai ter nem como estender. Sabe? É outra situação que é urgente realmente, mas que não está prevista lá e não tem nem como estender. Então, vai também deixar algumas situações descobertas. Aí conclui, e ainda passa pela ideia de exemplificativo, né? Ora, se o 1015, o CPC 2015 for simplesmente exemplificativo, a gente está dizendo que o CPC 2015, o que vale na realidade são as regras do CPC 73, que previa isso, que previa a possibilidade de recorribilidade por meio de agravo das decisões. Então, o que é mais coerente ser feito? E o STJ faz. O rol do 1015, ele não é nem taxativo absolutamente, ele não é nem taxativo com interpretação extensiva, e ele não é nem exemplificativo. Ele tem a taxatividade mitigada. Por quê? Além daquelas situações do 1015, vai ser possível a interposição do agravo do instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Certo? Um exemplo bom, já caiu em questão, acho que teve julgado também sobre isso, segredo de justiça. A decretação ou não de segredo de justiça está previsto no rol do 1015 como uma situação de cabimento agravo de instrumento? Não, não está. Mas, veja só, se for indeferido o segredo de justiça e o processo correr inteiramente sem segredo de justiça, qual vai ser a utilidade disso na apelação? O dano já foi causado, a lesão já foi causada, né? Que no caso seria
essa questão de proteção à privacidade, enfim, à personalidade jurídica, a proteção à personalidade jurídica. Então, é relatado pela Michel Nancy também, esse resto. 1.704.520, julgado pela Corte Especial em 2018. Houve essa conclusão da taxatividade mitigada. Essa parte aqui já está falando mais do caso concreto, tá? Então, André, respondendo sua pergunta, ele não é nem exemplificativo, nem taxativo. Ele é taxativo mitigado, tá? Aí eu trouxe para vocês algumas hipóteses da... Peraí. Pronto. Algumas situações, e a gente vai concluir a nossa aula na análise breve dessas situações jurisprudenciais, sobre cabimento ou não do agravo de instrumento e a taxatividade mitigada. Veja só. As decisões interlocutórias sobre a instituição probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação. Não está falando de restituição do ônus da prova. Restituição do ônus da prova definitivamente fala, tem hipótese precisa, expressa, né, no 1015, que cabe agravo de instrumento. A questão que gerou esse informativo era o pedido, uma parte pediu, magistrado, promova o julgamento antecipado da lide, porque a situação já encontra suficientemente instruída. Você já pode promover o julgamento antecipado da lide. Aí o juiz decidiu, não, eu desejo prova, eu desejo que seja realizada prova a respeito de tal fato. Aí a pessoa agravou, a parte agravou. Foi que foi discutido que, nesse caso, sobre a existência ou não, a necessidade ou não de instituição probatória, não cabe agravo de instrumento. Se fosse redistribuição do ônus da prova, cabe. Mas, sobre a necessidade ou não de instituição probatória, não cabe agravo de instrumento, isso vai ficar para apelação. Essa é a discussão. Outra, não é cabível agravo de instrumento contra a decisão que indefere pedido de julgamento antecipado do mérito por haver necessidade de ilação probatória. Eu acabei de explicar isso para vocês também, né? Sobre a necessidade, sobre a realização das provas em si, não cabe agravo de instrumento. O que vai caber é sobre a distribuição do ônus da prova, sobre quem deve suportar aquele ônus. A decisão que aplica multa dos 334, parágrafo 8º do CPC, a parte que deixar de comparecer à audiência de conciliação, sem apresentar justificativa adequada, não pode ser impugnada por agravo de instrumento, não se inserindo na hipótese prevista do 1015-2. Tal decisão poderá, no futuro, ser objeto de recurso de apelação, na forma do 1009, parágrafo 1º. Qual é a urgência? Qual é a urgência que tem essa situação? Resta alguma inutilidade para ser discutida que não possa permitir a discussão no em grau de apelação? Não, não tem. Multa porque não compareceu à audiência, não está previsto no rol 2015, então não cabe agravo de instrumento. A decisão que deixa de homologar a extinção consensual da lide retrata a decisão interlocutória de mérito, a admitir a recorribilidade por agravo de instrumento interposto com fulcro no 1015-2. O 1015-2 fala do mérito do processo. Vocês lembram? Aqui é a decisão que não homologa uma composição, por exemplo. A autocomposição das partes. A autocomposição das partes tinha processo com o quê? Com resolução do mérito, não é? É uma sentença definitiva. Se a sentença definitiva que analisa o mérito, a decisão que não homologa, que deixa homologar, que se recusa a homologar, aí cabe agravo de instrumento. Porque até teria urgências também a justificar se fosse pela taxatividade mitigada. Mas não é pela taxatividade mitigada. Ele está incluindo o próprio 1015-2, tá? Está incluindo o próprio 1015-2, que é mérito do processo. Veja a diferença. Naquela hipótese que não cabe o julgamento que não cabe agravo de instrumento quando a decisão que indefere o julgamento antecipado do mérito, é porque o juiz disse o quê? Que precisa de mais instituição probatória. Julgando antecipadamente o processo é um dever do juiz, mas é um dever estando o processo em condições de julgar, né? Estando ele suficientemente instruído. Aqui é diferente. Aqui teve um pedido de homologação de autocomposição e o magistrado recusou. Aí cabe agravo de instrumento. Por quê? A autocomposição se trata, sim, de mérito do processo, 1015-2. Sobre competência, cabe
agravo de instrumento, isso ficou bem delimitado. Em regra, somente cabe agravo de instrumento nas hipóteses listadas no 1015. Excepcionalmente, pela taxatividade mitigada, diante da urgência, a decisão que define competência é sim urgente. Por quê? Não é razoável que o processo tramite perante um juiz incompetente por um longo período e somente quando a apelação seja reconhecida incompetência e determinado o retorno ao juiz competente. Então, a incompetência se trata de questão de taxatividade mitigada. Não é aquela situação do Didier que quis ampliar por meio da arbitragem, não, tá? Taxatividade mitigada, o entendimento atual do STJ, Corte Especial. E a decisão interlocutória que majora a multa que havia sido fixada inicialmente consiste em tutela provisória. Essa, sim, é recorrível por meio de agravo de instrumento com base no 1015.1, tutela provisória. Se é concedida uma tutela provisória e, posteriormente, é proferida uma segunda decisão, modificando a tutela, como modificando o valor da multa, determina ao réu que desocupe o imóvel no prazo de tantos dias sob pena de multa diária de R$ 1.000. Não cumpriu. Majora a multa de R$ 1.000 para R$ 5.000 por dia. É tutela provisória. Essa multa, ela está intrinsecamente relacionada à tutela provisória. Veja que é diferente daquela multa da audiência. A multa da audiência é a multa legal, algo relacionado à lei, não tem nada a ver com tutela provisória. Aqui não, é tutela provisória. Sendo tutela provisória, se enquadra no 1015.1 do CPC, que foi a própria hipótese que o André mencionou, que caiu no MP Tocantins. E cabe agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial, que na fase de cumprimento de sentença determina a intimação do executado na pessoa do advogado para cumprir a obrigação de fazer sob pena de multa. A discussão aqui é se não se tratava de um mero despacho, mas não. O que tem que ser analisado é a possibilidade de causar prejuízo à parte adversa e a própria determinação de cumprir a obrigação sob pena de multa enseja sim um grande risco, né? À parte. Aí vocês lembram que a gente já viu que pelo 1015, parágrafo único, contra toda decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, é cabível agravo de instrumento? Então, com base em tudo isso, a ministra Nancy e o STJ disseram que, por mais, até que se dê o nome de despacho, mesmo que se dê eventualmente o nome de despacho, é cabível agravo de instrumento nessa situação, por se tratar desse procedimento especial do cumprimento, procedimento especial nessa fase, né? Por estar nessa fase de cumprimento de sentença, por não estar na fase de conhecimento. Está na fase de cumprimento de sentença, aplica-se a recorribilidade imediata da decisão interlocutória. E o nosso conceito de decisão interlocutória foi o quê? Tanto a ideia de resolver a questão pendente, quanto causar prejuízo. Aqui está causando prejuízo? A multa pode causar prejuízo. Beleza, turma. Então, a gente finaliza, assim, o cabimento do agravo de instrumento. São 9:01, eu já havia previsto isso, também não quis correr para a gente, né, não só passar pelo assunto. Vamos encerrar aqui. Próxima aula, a gente retorna a partir desse slide. Local de deposição do agravo de instrumento, a gente finaliza o recurso ordinário e é possível que dê para a gente já trabalhar, ou pelo menos começar recurso extraordinário. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Sim, a lista de questão, vou fazer diferente dessa vez. Eu vou entregar a lista de questão só depois de todo o recurso em espécie. Porque eu fiz uma lista só com as 30 questões, mas envolvendo tudo de recurso em espécie. Às vezes aproveitam para rever a aula até aqui, enfim, revisar algumas outras coisas. E a gente prossegue próxima terça-feira. Tá bom? Obrigado, Ana. Obrigado, André. Fico feliz que vocês tenham compreendido tudo direitinho. Parar a gravação aqui. Bom final de semana, bom descanso. Fiquem com Deus.